Fala Digiescolhidos, mais um dia chegou pra gente estar conversando de mais um dos 10 guerreiros lendários do grande passado e hoje a gente vai estar falando sobre o Ancient Beatmon. Vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre ele, dar uns detalhes legais sobre ele, vambora. Então pessoal, Ancient Beatmon é o inseto dos 10 guerreiros lendários. Então logicamente que a gente sabe que muitos Digimons insetos existem e um antepassado para eles com certeza deveria existir, né? Então vamos começar da descrição mais básica dele. Obviamente que ele é de nível Mega, só que mais forte do que um Mega comum, por ele ser um Digimon Anciente. O tipo dele é um inseto antigo, ele é do atributo Vacina, ele pertence aos campos Espíritos da Natureza e Desconhecido, e obviamente ele pertence ao grupo dos 10 guerreiros, né? Assim como todos os 10 guerreiros, ele possui um dos atributos principais. O atributo dele é o atributo do trovão, né? A gente pode considerar isso o atributo da eletricidade, mas é chamado aqui de atributo do trovão. E assim como todos os outros, obviamente ele passou seus genes, seus DNAs, suas skills, suas habilidades e poderes no futuro para todos os Digimons inseto. Então qualquer Digimon inseto que você veja em qualquer parte de Digimon vai ter alguma coisa que veio desse cara aí que vocês estão vendo. Então vamos para as descrições dele e alguns detalhes muito interessantes sobre ele. Então primeiro, sempre lembrando, ele era um Digimon enorme, extremamente poderoso. Então ele tinha poderes, ele tinha habilidades ridiculamente poderosas e ao mesmo tempo ele tinha um tamanho enorme, ele era catastroficamente grande, assim como todos os outros. Talvez ele não seja um dos maiores, muito provavelmente, mas não deixa de ser um Digimon enorme da mesma forma que pertence ao mesmo grupo que todos os outros 9, né? Então é dito aqui algumas coisas muito interessantes sobre ele. Para começar, é dito que o corpo dele é formado da fusão da aparência entre dois tipos de insetos. Então eles descrevem aqui o nome de dois insetos. Um chamado Rhinoceros Beetle e o outro chamado Stag Beetle. Então é o inseto Rhinoceros, o besouro Rhinoceros, né? E o besouro Stag, né? O que acontece é que esses dois besouros, pessoal, são literalmente os dois Digimons insetos mais importantes que a gente conhece na história de Digimon. O Rhinoceros Beetle é o que deu a aparência em que foi baseado o Tentomon e o Kabutrimon e as evoluções dele. Então todo Digimon que tiver Kabutrimon no nome é um Rhinoceros Beetle. E o Stag Beetle é o Kuwagamon. Então todo Digimon como Kunemon, Kuwagamon, Gran Kuwagamon são todos Digimons que são baseados no Stag Beetle, né? Então ele literalmente tinha um corpo da mistura entre esses dois tipos de Digimon, ou os dois tipos de inseto, que serviram de base para os dois Digimons inseto principais da história da franquia Digimon, certo? Tanto os Kabutrimons quanto os Kuwagamons, dá para você perceber que do Ancient Beatmon os dois vieram com mais força. Então, diferente dos outros Digimons Ancient, né, que normalmente eles têm uma descendência direta, como por exemplo o Ancient Wisemon, que tem o Wisemon, o Ancient Mermaimon, que tem a Mermaimon, por exemplo. No caso do Ancient Beatmon, você pode considerar que os Kabutrimons e os Kuwagamons vieram diretamente dele, obviamente. Lógico que eles não levam o mesmo nome que ele, mas dá pra você perceber que pela base de que foi criado o corpo desse Digimon, de onde vieram os genes para formar os Kabutrimons e os Kuwagamons. E também ele teve o espírito dele dividido quando ele se fundiu junto com os outros 9 para formar o Susanomon e eles se sacrificaram. O espírito dele foi dividido em dois que foram usados durante Digimon Frontier, e os dois Digimons que surgiam quando eram usados os espíritos humanos e fera do Ancient Beatmon eram o Blitzmon, o espírito humano, que também era chamado de Beetlemon na versão americana, e o Bolgmon, que era o espírito fera, que era também chamado de Metal Kabutrimon na versão americana. Então é dito que ele tem uma casca, todo esse casco que envolve o corpo dele, né, esse corpo de besouro guerreiro, é um casco que rivaliza o Chrome Digizoid em sua resistência. Então se você não sabe o que é o Chrome Digizoid, pessoal, tem um vídeo meu inteiro falando sobre os Chrome Digizoids, os metais do mundo digital, e o Chrome Digizoid é literalmente o metal mais
resistente e poderoso do mundo digital, com várias cores diferentes e cada cor diferente representa um tipo de resistência diferente com atributos diferentes. No caso dele, aparentemente ele tem um casco, uma casca que envolve todo o corpo dele, que não é feito de Chrome Digizoid, porém rivaliza o Chrome Digizoid, ou seja, tem a mesma resistência, se não maior, do que um Chrome Digizoid. Então ele é envolvido inteiro, o corpo inteiro dele, em uma casca tão resistente quanto o metal mais poderoso do mundo digital. Aquele corpo enorme, com aquela casca gigantesca, com uma resistência tão grande. E aí então a gente tem a descrição das duas foices misturadas com lança que ele tem nos dois punhos dele, né? Essas duas armas que ele usa nas mãos, que ele usa para bater e atacar com certeza, são chamadas de falques, né? Então, falques, pessoal, para você que não sabe o que é, ela é um tipo de arma que é usada há muitos anos atrás, já era usada. Ela parece uma espada curvada e é muito interessante, pessoal, por quê? Porque falques é uma palavra em holandês, né? E o que significa falques? Falques significa foice, né? Porém, ao mesmo tempo, é chamada de falques uma parte das antenas dos gafanhotos. Então, os gafanhotos, que também são um tipo de inseto, têm uma parte de seu corpo que é chamada de falques, né? Que é o nome também dado para essa arma curvada, provavelmente porque tem uma certa relação. Ela é uma arma comprida com uma pontinha curvada, provavelmente foi baseado nisso quando essa arma foi criada, né? Mas ao mesmo tempo ele tem esse equipamento nos punhos, então ele usa essas armas para lutar com esse nome holandês, né? Que é enorme também. Tipo, se a gente parar pra pensar, tipo assim, só uma arma tal. Não, pessoal, só pelo tamanho dele e o poder que esse Digimon deve ter, usar equipamentos de corte faz dele uma parada perigosíssima. Provavelmente em luta corpo a corpo, quando ele usasse esse tipo de equipamento que tá no corpo dele. Lembrando que esses equipamentos, essas falques que ele tem, são também feitas desse casco que ele tem no corpo dele, que rivaliza o Chrome Digizoid. Vocês imaginam o quão poderoso deve ser isso daí, né? Então, a gente vai então para as habilidades dele um pouquinho, começando pela força que ele tem. Então vamos lá. Muito poucos Digimons insetos possuem esse tipo de descrição, que é uma descrição muito comum para vários tipos de insetos, como besouros e formigas, que é o quê? Que esses insetos conseguem levantar pesos muito maiores, muito maiores do que o próprio peso deles. Às vezes 10 vezes, às vezes 100 vezes maiores do que o próprio peso deles, eles conseguem levantar. E o que acontece é que o Ancient Beatmon tem esse mesmo tipo de descrição. É dito na descrição dele que ele consegue levantar até 100 vezes o próprio peso dele, centenas de vezes na realidade o que está escrito aqui. Então vocês imaginam, ele é um Digimon fortíssimo, que já tem níveis incríveis, enormes, que a força física dele deve ser uma coisa ridícula, e mesmo assim, por ele ser um inseto, ele consegue levantar centenas de vezes mais do que o próprio peso dele, ou do que tipo, mano, é uma coisa absurda. Só vocês imaginarem o que ele consegue fazer. Pelo tamanho dele, ele conseguiria, sei lá, arrancar uma montanha do lugar e levantar nas costas dele sem fazer força. É só vocês pensarem com lógica que vocês vão perceber que é dessa forma que uma coisa dessa de força física elevada funcionaria para um Digimon como esse, né? Então, pessoal, ele tem dois ataques importantíssimos, que são os dois ataques que ele usa sempre. Os dois são baseados em eletricidade. Então, assim, lógico, a gente estava falando de força física, com certeza na luta mano a mano, batendo, ele deve ser absurdamente forte também, mas lógico que ele tem habilidades principalmente baseadas em eletricidade, que é uma coisa bem normal para os Digimons tipo inseto pela história da franquia Digimon, né? Os dois ataques dele são o primeiro, chamado de Tera Blaster. Tera Blaster é um ataque muito interessante, porque ele diz que ele ataca com uma descarga elétrica extremamente poderosa, tão poderosa que ela é milhares de vezes mais poderosa do que o Giga Blaster usado pelo Hércules Kabutrimon. Então, para você que não sabe quem é o Hércules Kabutrimon, ele é o nível Mega do Tentomon, né? Hércules Kabutrimon possui um ataque chamado Giga Blaster, onde ele acumula uma quantidade de eletricidade absurda nos chifres e nas mãos dele, né, garras dele, e atira aquela quantidade de energia na direção do inimigo.
o Tera Blaster é dito que é milhares de vezes mais poderoso do que esse ataque. Então imaginem que seria um raio de eletricidade ou uma descarga elétrica que acontece em volta do corpo dele, tão poderosa, que poderia pulverizar tudo que tivesse à volta dele num raio de quilômetros. Mais ou menos assim que eu imagino. Então ele tem um segundo ataque chamado Calamity Thunder, né? Calamity Thunder, ou Trovão da Calamidade, é dito que ele causa desastres ou super desastres usando descargas elétricas por toda parte, né? E o que acontece, pessoal, é que ele usa essa eletricidade para causar desastres naturais, provavelmente, ou desastres que acontecem em volta dele que, sabe, são estragos tão poderosos que lembram desastres naturais. Então eu imagino que uma tempestade elétrica ou alguma coisa do tipo que aconteça na vida real mesmo, seria tipo um pouco disso que ele está querendo dizer com esse ataque. Então, provavelmente uma eletricidade que cai do céu, trovões que acertam em volta do corpo dele, coisas do tipo que causam um estrago tão grande, tão absurdo, que se lembra com desastres ou super desastres naturais causados por eletricidade. Então, dá pra gente perceber que usando o elemento do trovão, ele tem seus ataques mais poderosos, que são milhares de vezes mais poderosos do que qualquer ataque elétrico que a gente já tenha visto qualquer Digimon inseto usar durante toda a franquia Digimon, mesmo que o Hércules, Cabutrimon e coisas semelhantes, né? Então, isso já prova pra gente que ele era e foi um dos, se não o Digimon inseto mais poderoso que já apareceu no mundo digital, né? Então, é óbvio, por ele ser um Digimon anciente, tudo isso se aplica de uma forma absurda, né? A gente não vê ele normalmente, então ele deve ser uma lenda entre os Digimons insetos, né? O próprio nome dele, pessoal, é traduzido às vezes como Ancient Beetlemon, que também fica certo. Beetle é besouro, né? Então, um Ancient Beetlemon ficaria certo, porém o nome dele correto em japonês é Ancient Beatmon, né? Que beat provavelmente vem de batida, né? Batida é provavelmente o barulho que fazem os besouros batendo seus chifres ou bater das asas dos insetos quando eles estão voando, alguma coisa do tipo, né? Eu vejo bastante sendo usada a palavra beat para se referir a insetos, porém a palavra beetle também fica certo. Em algumas outras traduções essas palavras se confundem, mas isso é normal. O nome dele pode ser tanto Ancient Beatmon, como está escrito no título, ou Ancient Beetlemon, também fica correto. Esse é o ancestral de todos os Digimons insetos que a gente já viu. Então assim, isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre ele, pessoal. Muitas pessoas provavelmente vão falar assim: nossa, ele não é tão incrível quanto os outros que criam antimatéria. Eu, caramba, eu sei. Porém, ao mesmo tempo, vocês têm que entender que mexer com eletricidade, principalmente trovões, não é brincadeira. Eu não sei se vocês sabem disso, mas trovões são até mais, né? Os raios, né? Não trovões, mas também conta. São mais quentes do que a temperatura do Sol, muitas vezes até. E se existe um Digimon que usa isso milhares de vezes mais poderoso do que Digimons de nível mega poderosíssimos que a gente conhece, imaginem só a força que esses trovões que ele está usando possuem, né? Ele conseguiria provavelmente pulverizar um Digimon nível mega facilmente com um ataque desse daí, se não vários ao mesmo tempo, tranquilamente, sem fazer nem força. Então mexer com trovões, principalmente trovões que causam desastres naturais, super desastres naturais, não é brincadeira. Então sim, a gente tem que respeitar esse Digimon, assim como qualquer outro Digimon dos Ancientes, né? Mais uma vez, como que o Lucemon ganhou desses Ancientes? Hashtag explica pra nós, vamos ver. A gente vai chegar lá. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, como sempre, por favor, deixe um like ou um dislike no vídeo. Se inscreva no canal se você for novo por aqui para ajudar o canal a crescer. Esteja compartilhando esse vídeo, se você puder, leva o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar pelo assunto. E existe o sininho aí, se você quiser clicar nele, você vai estar recebendo notificações de vídeos novos que são postados aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então, como sempre, deixo um abraço enorme, carinhosíssimo para cada um de vocês. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Aguardo vocês para o próximo. E tchau, tchau, pessoal. Fui!